Hoje a gente vai ver dois exercícios, a foca e o caranguejo, que são o The Seal e The Crab. Por que a gente vai ver os dois exercícios nessa mesma aula? Porque eles são muito parecidos em vários aspectos, em vários vetores, em vários fundamentos, e a construção deles é muito parecida. Então, as competências físicas que a gente vai desenvolver para construir um, a gente também vai usar para construir o outro. Então, eu juntei esses dois exercícios aqui para você. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que são os dois últimos exercícios da série dos exercícios de rolamentos. A gente já viu dois rolamentos lá no início da sequência do Match 34, que são o Rolling Back, e tudo aquilo que a gente usou para construir o Rolling Back, a gente vai lembrar aqui para usar agora para o Seal e para o Crab. E a gente também viu o Rocking. O Rocking, ele tem algumas semelhanças por ser um dos rolamentos, mas ele tem as pernas estendidas. Então, dessa vez, a gente não vai trabalhar com as pernas estendidas, tá bom? Antes da gente ir para o rolamento propriamente dito, a gente vai pensar em construir a base de algumas coisas que a gente precisa para esses dois exercícios. Então, vamos começar na posição de quadrúpede, joelhos exatamente embaixo da linha do quadril e mãos exatamente embaixo da linha dos ombros. E aqui a gente vai começar a perceber as nossas colunas. Como assim colunas, Lívia? Trabalhar a região da cervical. Depois entender a nossa região torácica, fazendo esse trabalho de escápulas, de protração e de retração. Para depois a gente entender a nossa coluna lombar, estendendo e flexionando. Então, o gato, que é esse exercício juntando a flexão das três colunas, digamos assim, é excelente para a gente construir todos os nossos rolamentos, tá? Então, ativação de glúteo e abdômen, olha lá para a pelve e retorna crescendo em direções opostas. Isquios indo lá para trás, cabeça indo na direção oposta. Solta a cabeça, esconde o coração, esconde o glúteo para dentro e empurra o chão com as mãos, como se quisesse realmente esconder o coração. Então, esse exercício, o The Cat, o gato, pode ser um pré-pilates para a gente fazer os exercícios da foca e do caranguejo, tá? A gente também vai pensar que esses dois exercícios, como você viu no comecinho do vídeo, rapidamente, eles precisam de mobilidade da região do quadril. Dois exercícios que eu gosto muito de trabalhar a mobilidade do quadril são estes. Fazendo a rotação do fêmur, tanto de forma interna quanto externa. O ideal aqui é que os nossos pés fiquem na largura do comprimento da nossa tíbia, tá vendo? Da perna. Então a gente consegue encostar os dois joelhos para um lado e depois os dois joelhos para o outro. Só que como eu quero trabalhar a mobilidade do meu quadril, o meu tronco ele não acompanha, ó, porque senão eu não estou trabalhando a mobilidade do quadril. A gente deixa o tronco parado e faz esse movimento acontecer lá no membro inferior e depois troca, tá bom? Além disso, também gosto muito da borboleta para a gente trabalhar essa mobilidade do quadril. Tem gente que faz a borboleta com as mãos aqui no tornozelo, mas dependendo do encurtamento da pessoa, a gente vai perder alinhamento de coluna. Então, para manter os isquios no chão, eu prefiro dar um suporte aqui atrás com o apoio das minhas mãos no chão, tá? Quando fizer esse apoio da mão no chão, cuidado para não engolir o pescoço. Aperta os ombros para baixo, pescoço lá para cima. E a gente pode só pulsar o joelho ou fazer uma flexão de tronco aqui na frente, que já vai ficar muito parecido com o posicionamento que a gente vai fazer no nosso seal, na nossa foca, tá bom? Então, esse movimento de aproximar o peito dos calcanhares é semelhante àquilo que a gente vai fazer na foca, beleza? Já passei aqui algumas possibilidades, mas a gente pode pensar também em trabalhar, por exemplo, as pernas em S. Eu chamo essa posição de S porque na minha cabeça parece um S, tá bom, gente? A perna de trás pode até ficar um pouco mais para longe, que aí a gente já começa a pensar em alongar a região da frente aqui dos flexores de quadril também. Mas o que a gente quer nessa posição principalmente é aproximar o peito lá da panturrilha, aproximando a perna do peito e retornar, tá? Aqui a gente vai fazer alongamento de piriforme,
trabalhar o round da coluna, o redondo da coluna, e soltar já um pouquinho esse glúteo para na hora que a gente precisar segurar as pernas. Beleza, já entendemos que tem aqui mobilidade da coluna, pensando no grande C, mobilidade do quadril, demos uma alongadinha piriforme, mas são 2 exercícios da série de rolamentos. Então a gente vai começar agora a pensar na construção desses rolamentos. Fazendo o nosso meio rolamento para trás, que aqui nessa altura do campeonato você já está careca de saber, né? Half roll back, ativando glúteo e abdômen, fazendo uma retro da pelve, muita ativação de centro e retornando. Para que aqui? Além de ativar centro, também soltar a rigidez ali da região lombar. Mas a gente também pode pensar em fazer isso no equilíbrio, né? Só com o apoio do nosso sacro no chão. As mãos vão ficar aqui tocando nos joelhos, empurrando cotovelos para fora, para a gente manter os ombros longe da orelha. E você consegue visualizar algum exercício do MET 34 aqui nessa posição que a gente já viu antes? Rolling back, né? Ou rolando como uma bola. A gente pode aqui pensar em aproximar o peito do joelho e depois afastar o peito do joelho, mantendo os pés fora do chão, tá? Aproxima e afasta. Ombros longe da orelha. E nesse movimento aqui, que pede bastante controle e concentração, já começamos a trazer aquilo que a gente vai precisar para a nossa foca. Vamos começar falando do seal, tá bom? Da nossa foca mesmo. Eu não sei se eu falo inglês, em português, mas eu quero que você entenda das duas formas. The seal é o nome do exercício. Em qualquer lugar do mundo que você for fazer uma aula de pilates, quando a pessoa fala seal, você já sabe qual que é o exercício. Mas se você quiser saber a tradução, é a foca, tá? Aqui, para construir o nosso rolamento da foca, a gente vai fazer o quê? O rolamento inicial, o primeiro rolamento da nossa série de rolamentos. Lembrando que existem vetores, intenções. Então a minha mão ela quer puxar o meu joelho, mas o meu joelho ele quer empurrar a minha mão. Então nesse de puxa e empurra, a alavanca do movimento fica aqui entre as mãos e os joelhos, tá? Vamos manter a mesma distância do calcanhar para o glúteo no início e no final do exercício. E aqui o desafio é manter o controle da pelve, manter o glúteo e o abdômen bem ativados e na hora de voltar conseguir manter eles ativados sem despencar o pé no chão, tá bom? Se precisar na volta, dá uma ajustadinha na pelve para você encontrar o eixo, porque ser estável, o movimento que pede estabilidade, não quer dizer que ele tem imobilidade. A gente pode fazer esse ajuste da pelve para encontrar o nosso eixo, tá bom? Então agora a gente já fez tudo que a gente precisa para conseguir chegar na nossa foca. Mobilidade de quadril, alongamento de piriforme, entendemos que existe energia entre braço e perna e lembramos o nosso rolamento inicial. Agora a gente vai fazer a foca como ela é, tá? O que a gente vai fazer? Passa os braços por dentro das suas pernas, por trás das suas pernas e pega lá no tornozelo. Então é quase como se você fosse dar um abraço na tua perna, como se fosse fazer uma espiral na tua perna, tudo bem? Lógico que vai ser dos dois lados, mas deixa eu explicar aqui. A ideia é que a energia esteja no cotovelo empurrando o joelho para fora e na palma da mão puxando o pé para você. Então você consegue visualizar como aqui pede mobilidade e alongamento? Por isso que a gente fez isso antes na construção do exercício, tá? Então, vamos lá. Ai, que bonito, né? O jeito que eu me ajeito. Tá ajeitado agora. Então, os meus cotovelos estão atrás dos joelhos, empurrando o joelho para fora, e as minhas mãos estão contra o peito do meu pé. Para ficar nessa posição aqui, grande scoop na barriga, abdômen para dentro e para cima, e um grande round nas costas, um grande C, maiúsculo. E a gente vai fazer o rolamento só desse jeito. Encontrei meu eixo. Vocês viram que eu não despenquei pra frente, hein? Pode ser que na primeira vez você volte com muita vontade e despenque pra frente. Calma, porque não é no impulso. A gente precisa do controle, tá? Depois que você pegou o rolamento assim, o que falta para a gente concluir esse exercício? Mais mobilidade de quadril. As palminhas da foca. Pensa na foca batendo palma. 1, 2.
Aqui nesse bater palma não é o pé que abre e fecha, tá? É o movimento lá do quadril, de abrir e fechar. Então é muito mais do que só bater os dedinhos do pé. Abre e fecha a perna com intenção. E aí a gente vai bater 2 vezes na frente e 2 vezes atrás. E volta. Dei uma passadinha, vamos lá de novo? 2 na frente e 2 atrás. Empurra o joelho para fora com os cotovelos, abdômen para dentro e para cima. E agora o que vai faltar para a gente concluir essa nossa aula de 2 exercícios? O crab, que traduzindo ao pé da letra caranguejo. Então pode ser que eu fale aqui em português só para facilitar a comunicação, tá bom? O crab, ele é um exercício que precisa de muita percepção corporal para ele fazer sentido. Porque se você for fazer o exercício de qualquer jeito, ele não faz muito sentido. É um rolamento que troca a perna, que volta, termina de cabeça. Então eu prefiro que você não faça se você não entender esse exercício no teu corpo primeiro, tá? Não vai passar para ninguém o exercício se ele ainda não faz sentido no teu corpo. O que a gente vai ter de diferente nele daquilo que a gente fez nos outros rolamentos? É que ao invés dele finalizar em cima do sacro, como os outros rolamentos, a gente passa por cima da canela e finaliza com a tampa da cabeça no chão, tá bom? Então vamos começar só pela primeira parte do rolamento do crab. Pernas cruzadas e a gente pega no peito do pé. Cadê as minhas alavancas aqui? A minha mão tá puxando a perna para mim, a minha perna tá empurrando a minha mão para frente. Então a alavanca do exercício está ali, entre mãos e pés. Cotovelo para fora e um grande redondo na coluna. A gente vai rolar, trocar a perna que estava na frente, fazer de novo essa conexão e voltar. E aí você vai desenvolvendo esse exercício até você entender essa primeira parte do rolamento. Encontramos o nosso eixo, a gente vai para a segunda parte. Antes de fazer ele completo, deixa eu te mostrar onde é que a gente vai parar. Voltando do rolamento, a gente mantém esse mesmo desenho da coluna aqui, ó. A mesma distância do peito para o joelho, o mesmo posicionamento de mão e vamos passar pela nossa perna, mantendo esse abdômen para dentro e para cima. Aí, eu vou colocar a mão só para vocês entenderem. Quando a gente for pousar a tampa da cabeça no chão, a gente não perde esse desenho do redondo aqui, ó. E afunda o abdômen para dentro e para cima e as costas lá para o teto. E depois volta, tudo bem? Claro que é um movimento de rolamento, ele precisa de energia na ida e na volta. Eu não vou conseguir fazer ele assim parado no chão. Então, deu para entender? Pernas cruzadas com intenção entre mãos e pés. Rola para trás. Troca, volta com energia para frente, finaliza na tampa da cabeça. Essa finalização não é para você enfiar a cabeça no chão, pelo amor de Deus. É tudo com muito centro, com muito abdômen, para a gente pousar lá na frente, a base da cabeça, afundar ainda mais o scoop e voltar e continuar o exercício. Bora lá então? Se a teoria ficou clara para você, a minha missão já está cumprida, porque agora é o quê? Treino. Treino, 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 até isso daí ficar bem lapidado no teu corpo. Preparamos o movimento. Beleza? Eu vou parar por aqui, porque a parte de entender o movimento eu acredito que já ficou claro. Claramente esse não é um exercício que está lapidado no meu corpo, porque eu evito de fazer ele. Mas tudo na vida é prática, é treino, e é com a prática que a gente vai lapidando isso. Tudo bem? Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, mas eu vou te falar que esse eu quero ver você fazendo. O crab e o seal. Eu quero que você grave um vídeo e me mande lá no Instagram para eu ver como é que tá a construção desse exercício no seu corpo.